Qual a voz que você ouve? Benny, quero que pare de falar de Jesus nesta casa. Está entendendo? Nunca poderia esquecer a voz irritada do meu pai, que estava furioso por causa da minha conversão. E depois do meu encontro com o Espírito Santo, sua indignação ficou ainda pior. Mas comecei a ouvir outra voz. Era o som do Espírito e ele me dava um amor por meu pai que superava tudo o que eu tinha conhecido na infância ou na adolescência. Não importava o que o meu pai dissesse, conseguia olhar para ele com tal tranquilidade. E parecia que quanto mais furioso ele ficava, mais amor o Espírito me dava. 3 coisas aconteceram quando o Espírito Santo entrou na minha vida. Primeiro, a palavra do Deus vivo se tornou a vida absoluta para mim. Não lia mais um pouquinho de Mateus e outro pouco dos Salmos. Abria a Bíblia e sentia como se estivesse dentro dela, vendo-a ao vivo e em cores vivas. A voz do Espírito Santo me guiou para uma grande aventura nas Escrituras. Segundo, a minha vida de oração mudou completamente. As horas de oração em que bocejava e me repetia acabaram. O Espírito Santo e eu estávamos conversando. Ele fez de Deus algo real. Deu-me poder e ousadia que me fizeram sentir com 3 metros de altura. E terceiro, ele transformou minha vida cristã diária. Eu realmente comecei a cantar e não sabia por que até ler as palavras. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. O que começou a acontecer comigo não foi algo natural, era sobrenatural. O Espírito tinha tomado conta de mim. Começou a me batizar com um amor pelas pessoas, e especialmente por meu próprio pai. Foi exatamente como a palavra declarou. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu me tornei uma pessoa tão mudada que os meus instintos e reações naturais foram substituídos pela liderança do Espírito. Aprendi o que significava crucificar a carne e percebi que não podia fazer isso sozinho. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13 e versículo 14. Como você é guiado pelo Espírito, familiariza-se com a sua voz. Você a reconhece, responde a ela, e quanto mais em comunhão com ele, mais profunda torna-se sua relação. Desde o começo dos tempos, Deus deixou claro a pessoa e o poder do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é a primeira manifestação da Trindade nas Escrituras. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Quando Deus criou Adão do barro e começou antes criando o barro, aquele barro estava absolutamente morto até que o sopro de vida o acertou. A Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas
o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O sopro de Deus é o Espírito Santo. Aqui está como Jó o descreveu. O Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso, me dá vida. Jó capítulo 33, versículo 4. No momento em que Deus soprou sobre Adão, ele viveu. Quando Adão abriu seus olhos, o primeiro contato que teve foi com o Espírito Santo, pois ele era o sopro que fluiu pelo corpo de Adão e permaneceu pairando sobre ele. Adão se levantou completamente preenchido pela presença de Deus. As Escrituras contam que Deus, Espírito Santo, era o poder da criação. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Jó, capítulo 26, versículo 13. O que é ainda mais emocionante, no entanto, é que Deus quer guiar este mesmo Espírito e entregá-lo a você. Ele realmente quer derramá-lo sobre você. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta, a justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. Isaías capítulo 32, versículo 15 e 16. Que promessa maravilhosa! Deus quer derramar seu Espírito sobre nós. Quer soprar seu Espírito em você. Ele quer que você, como Adão, ganhe vida. Perceber que o sopro de Deus é o Espírito de Deus foi, para mim, como descobrir um tesouro enterrado. Você já ouviu a voz do Todo-Poderoso falando com você? Muitas pessoas já. Mas exatamente quem estava falando? De quem era a voz que você ouviu? Acredito que ouvi o Espírito Santo. Ele é aquele que comunica a voz de Deus. A descrição da voz de Deus Pai está registrado em Jó. Escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Jó capítulo 37, versículos 2, 4 e 5. O poder da voz de Deus era mais do que o povo de Israel poderia entender. Como Deus falava com Moisés, por intermédio de um anjo. No Novo Testamento, há apenas 3 momentos em que Deus realmente fala. Primeiro, ele falou de Jesus. Então, uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Mateus capítulo 13, versículo 17. Depois, o próprio Jesus pediu ao Pai para glorificar seu nome. E eis o que aconteceu. Veio uma voz dos céus dizendo: "Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente." João capítulo 12, versículo 28. A multidão que ouviu isso contou que tinha trovejado. A única outra vez em que Deus falou diretamente foi quando as nuvens cercaram os discípulos no Monte da Transfiguração e ele disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no." Mateus capítulo 17, versículo 5. Novamente, a voz de Deus produziu um resultado incrível. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levante-se, não tenham medo." E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Você pode dizer: "Beni, pensei que Deus tinha falado pela palavra." Exatamente. Mas aquele que estava falando era o Espírito Santo. Deixe-me dar um exemplo. A voz que foi ouvida pelos profetas foi a do Espírito.
não a voz do filho ou pai. Isaías fala sobre ouvir a voz do Senhor dizendo: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas quem estava realmente falando? Era realmente a voz do Senhor? Ou era a voz de Jeová na terra, o Espírito Santo? Para descobrir, vamos olhar para as próprias Escrituras, já que isso se repetiu no livro de Atos. Paulo, em Roma, sobre o olhar cuidadoso de um guarda, pregou que o Espírito Santo falou justamente por meio do profeta Isaías aos seus antepassados, dizendo: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Atos capítulo 28, versículo 25 ao 27. Quem realmente falou essas palavras? O que Isaías atribuiu ao Senhor, Paulo esclareceu como sendo falado pelo Espírito Santo. Lembre-se de que o Novo Testamento explica o Antigo. Aqui está outro exemplo. Em Jeremias, lemos: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. O profeta escreveu: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em sua mente. Mas para entender a verdadeira fonte daquela escritura, você precisa lê-la no livro de Hebreus. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Hebreus capítulo 10, versículo 15 e 16. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele não apenas testemunhou isso, mas as Escrituras revelam que primeiro ele diz. Uma profunda mudança aconteceu em minha vida espiritual quando percebi que o Espírito Santo era Deus. Milhões de pessoas, e eu estava entre elas, foram, de alguma forma, levadas a acreditar que ele é menos igual.